porque o nosso assunto agora no estúdio é fome. Nosso zap é aquele que você já sabe, é o 999735736. E aí, Aninha? Tem um comentário aqui de Gerlaíma Alves, falando que todos temos responsabilidade pelos mais vulneráveis de nossa sociedade, portanto é problema de todos. E ela disse que ajuda de duas maneiras, de forma imediatista, com algum dinheiro ou donativo, mas principalmente votando em pessoas que façam a diferença para os mais necessitados. Muita gente falando, Carlos Alberto falou assim, que compreende que a competência de auxiliar estas pessoas está na alçada dos governantes e das demais autoridades que compõem o Estado constituído. Na condição de cidadão, eu busco contribuir de alguma forma. Algumas pessoas estão respondendo, dizendo que ajudam, que fazem sua parte. Vou responder a enquete. Eu faço parte de um grupo de jovens que está sempre arrecadando roupas, alimentos e tudo mais. Mas eu sei que mesmo assim ainda é insuficiente, Margot. Mas você mata o sofrimento, a fome daquela pessoa, daquela família, naquele momento. Às vezes a gente salva uma vida, salvando o dia daquela pessoa, né? Eu acredito muito nisso. É a história do Beija-Flor, né? Vamos conversar aqui agora com Carlos Freire. Carlos Freire é o diretor da ONG Avoante, parceiríssimo, né? É uma ONG já que tem uma estrada longa já, né, nessa ação social, mas durante um tempo a gente trabalhou em parceria com os Amigos contra a Fome também, um grupo que não conseguiu se sustentar, porque até quem nos ajudava, Carlos Freire, hoje não pode mais nos ajudar a ajudar. A coisa está tão absurda, que mesmo quem ajudava hoje não tem mais condições de fazer isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? É 1/3 da população do Brasil, 1/3 da população do Rio Grande do Norte, todo mundo em vulnerabilidade alimentar. Isso é muito grave, né? Bom dia, Carlos Freire, seja bem-vindo. Bom dia, Margot, bom dia, Ana, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com toda a audiência de vocês, com vocês, e a situação é exatamente essa, tá? Lá na ação, o levantamento que foi feito foi que até junho desse ano, nós tínhamos arrecadado 10% do que foi arrecadado até junho do ano passado. Então, a contribuição, as doações têm diminuído muito. E por quê? Porque as pessoas concordam em fazer doação para uma situação emergencial. Quando esse emergencial se torna frequente, sabe, deixa de ser emergencial, passa a ser rotina, as pessoas não têm como estar bancando isso o tempo inteiro. Então, muita gente que fazia doação parou de doar, não porque não quer mais doar, mas porque não tem condições de manter isso. E o que a gente vê é que a cada novo estudo que é feito, a situação se agrava. Então, um estudo que foi feito recentemente pela Rede Pensan, que é uma rede de várias ONGs, um trabalho seríssimo, apontou esse número absurdo de 15,3% da população em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome. São 33 milhões de pessoas no Brasil. Então isso é muito sério, isso precisa ser combatido de alguma maneira. Aí a gente vê, por exemplo, o governo que deveria estar cuidando disso, o governo está falando que não existe fome no Brasil. E eu não sei de onde eles tiram esses dados, mas é muita hipocrisia falar isso, porque é só andar na rua que a gente vê que a fome está na porta da gente, né? Está em todos os lugares. Então a Ação da Cidadania começou com uma campanha a partir desse levantamento que foi feito do 15 por 15. Então, se a gente tem 15% da população passando fome, de alguma maneira, e a ideia de que se você não está passando fome, você é parte da solução, de que de alguma maneira a gente pode doar 15 centavos, a gente pode doar 15 reais, pode doar 15 minutos do seu tempo trabalhando como voluntário para ações de combate à fome, pode compartilhar para 15 pessoas nas suas redes sociais, que de alguma maneira a gente tem que ajudar, de alguma maneira a gente tem que participar dessa campanha para a gente conseguir diminuir essa situação de fome que todas essas pessoas estão passando. Num depoimento recente, o Kiko Afonso, que é um diretor da Ação da Cidadania, falou que a gente trabalha todos os dias para que sejam implantadas políticas públicas que resolvam definitivamente a situação da fome. E esse é realmente o trabalho importante que tem que ser feito, é brigar, lutar por políticas públicas.
Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer que tem pessoas que estão passando fome. Então, da mesma maneira, a gente tem que pensar no lado emergencial e estar todos os dias também arrecadando alimento para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Tá? Eu vejo, e me irrita muito, quando eu vejo órgãos do governo, governos fazendo arrecadação de alimento. Não, quando você for se vacinar, leva 1 quilo de alimento. Não, agora, quando você for no supermercado, tem um não sei o que solidário que você pode arrecadar. O governo não tem que arrecadar alimento, tá, na sociedade. O governo tem que ter políticas públicas, ou então abre os cofres e resolve a situação. Tá? Quem tem que arrecadar alimentos somos nós, da sociedade civil, organizada, numa situação de emergência. Então hoje a gente está querendo o quê? Que todo mundo participe dessa campanha dos 15 por 15, tá? Para fazer doações, para que a gente possa reduzir o sofrimento dessas pessoas, reduzir a fome, para que elas tenham condições de aguentar, esperar chegar as políticas públicas que, se tudo der certo, a partir de janeiro vão estar voltando a ser implementadas nesse país. Complicado, né? Porque é aquela coisa, né? A gente muda, como eu disse aqui no início, né? A gente muda o dia da pessoa, a gente muda até a semana ou o mês daquela pessoa ou daquela família, né? Doando uma cesta básica ou 2 cestas básicas, mas a gente não resolve o problema. É importante a gente fazer esse trabalho emergencial? Mas não vai resolver o problema. Então, políticas públicas são importantíssimas. Elas têm que ser mantidas, elas têm que ser criadas, porque é aquela coisa, quem tem fome tem pressa. Hoje eu já falei essa frase aqui, mas a gente precisa fazer com que trabalhos como esse da ONG Avante nem sejam mais necessários. Esse é o sonho, essa é a meta. Eu gostaria muito de vir aqui para falar para vocês sobre vitórias, sobre conquistas, sobre situações que foram resolvidas, mas infelizmente a gente tem que ser repetitivo e estar sempre falando da questão da fome. Eu estou nessa luta desde 2002, então são 20 anos, tá, que a gente está fazendo isso, que a gente está fazendo esse trabalho, arrecadando alimentos aqui em Natal, arrecadando alimentos através da Ação da Cidadania. E eu vejo, Margot, pessoas que estão há 20 anos nessa vida, levando essa vida. Sabe, as mesmas pessoas sendo beneficiadas. Em situações precaríssimas, sabe, de vida, e que não melhoram, não consegue melhorar, não consegue uma situação diferente. Tá? Então, eu acho que já deveria estar fora do mapa. É o que a gente chama de invisibilidade das pessoas. Ninguém vê isso, ninguém percebe isso. Tá? E a gente não pode ser dessa maneira. Tá? O Charles Darwin, que dizia que as espécies mais fortes sobreviveram, e depois o Dawkins diz que não, que foram as espécies que conseguiram estabelecer parcerias que sobreviveram. Isso é uma grande verdade. A raça humana está longe de ser a mais forte. Mas ela conseguiu, através da inteligência, estabelecer parcerias, e por isso nós estamos aqui até hoje dominando o planeta. Tá? Mas a gente tem que estabelecer parcerias para resolver essa situação também. A gente não pode olhar e falar, não, aquela história, desde que o mundo é mundo que a fome existe. Não, esse desde que o mundo é mundo não existe mais. Tá na hora da gente mudar isso. Desde que o mundo é mundo, a gente se une para resolver os problemas. Tá? E está na hora de fazer isso. A gente está agora com uma ação do Gás para Todos. Então nós estamos distribuindo Vale Gás para 2.225 famílias aqui no Rio Grande do Norte. Vocês têm essas famílias cadastradas? Como é que funciona? Todas elas têm que ser cadastradas. Tá, mas esse cadastro se atualiza, ou Carlos, não? Foi feito, Franklin, em março. Tá? E aí a gente vai atualizando. Agora mesmo eu estou com mensagem aqui no celular para atualizar telefone. Tá? Então são 17 municípios, são mais de 50 comunidades que estão recebendo esses Vale Gás. E é uma maneira que a gente encontra também de a gente não dar o alimento direto, mas na medida que a gente dá o Vale Gás, talvez sobre dinheiro para essas pessoas comprarem uma cesta básica. Tá? Então elas terem alimento. Às vezes não acontece, porque ela cozinhava na lenha, sabe? E cozinhava um alimento parco que ela tinha, sabe? E agora com gás ela continua com o mesmo alimento. Mas é uma maneira que a gente procura ter de melhorar a situação de vida dessas pessoas. Então, quando as pessoas recebem o Vale Gás, é uma alegria que não tem tamanho.
Tá? A gente sabe até que o número de queimados aumentou muito depois desse aumento absurdo no valor do gás de cozinha, né? A gente conversou um dia desse aqui com o Marco Almeida, ele falou, olha, as pessoas estão cozinhando com álcool em gel, estão cozinhando com álcool, porque não tem como cozinhar com gás, gente, não tem... Não tinha como, né? Eu ia comentar que isso foi uma coisa que me assustou bastante. A gente vê em pleno... eu sou a mais nova aqui dentro do estúdio, né? Apesar de não ser... já tá perto dos 40, mas... Quando eu era criança, a gente imaginava, em 2022 a gente vai ter carro voador, tecnologia, não sei o quê. Mas em 2022 a gente vê pessoas cozinhando com fogão a lenha. A gente está vendo pessoas mexendo no lixo, procurando comida. A gente está vendo pessoas que estão tirando por exemplo, nós que estamos aqui privilegiados, que temos um trabalho, tirando que já não é já é pouco para ajudar quem não tem nada. Não tem nada. É uma coisa, absurdo. Eu não imaginava lá, quando eu tinha meus 4, 5, 6, 7 anos, que eu era criança, que, nossa, em 2022 a gente está tendo que viver coisas que meus pais já viram há muito tempo, que outras gerações já viram antes da minha. E ainda não resolve, não é suficiente. Você falou que tem gente que está há 20 anos aí na mesma situação e não consegue. É uma falta de interesse. É uma sensação de impotência também, né? Eu sempre ando com uma cesta básica dentro do meu carro, né? Para quando encontrar uma cena dessa de pessoas procurando comida no lixo para comer, para sobreviver, eu entregar uma cesta básica. Um dia desse eu encontrei um menino catando lixo para comer, aí eu falei, olha, eu tenho uma cesta básica para você, deixa essa... Ele falou assim, não adianta nada, eu não tenho como cozinhar, eu não tenho casa. Eu vou cozinhar onde? O que eu vou fazer com esse feijão cru? Não tem como preparar, né? Gente, olha a situação, você quer ajudar, mas você não consegue ajudar. Tá difícil, cara. Como foi essa sacada do 15? Eu achei interessantíssimo, rapaz. A partir do levantamento de que 15% da população passa fome, então a gente utilizou esse número 15. Em cima criou o slogan. Né? Do 15 por 15, que é para, olha, você pode doar 15 centavos, você pode doar 15 reais, você pode doar 15 minutos do seu tempo para trabalhar, para ajudar isso, você pode compartilhar com 15 pessoas nas suas redes sociais, quer dizer, utilizou 15 Foi muito legal a sacada, foi. Então, hoje as doações estão sendo feitas pelo site 15por15.org. Tá? E pode ser qualquer valor, não é a partir de 15, tá? Pode ser qualquer valor. 15 é um símbolo. É um pra mote, chamar atenção, né? Pra gente se basear em alguma coisa. A ONG Avante tem um perfil no Instagram, não tem? Tem. Tem, né? Você lembra quantos seguidores tem? Não, né? Mas eu vou até dar uma procurada aqui. Deve ser muito pouco, porque eu sou muito fraco. Né? Poxa. Apesar de eu ser de marketing, eu sou péssimo para essas coisas. Mas eu também sou, também. Eu nem te julgo, porque eu também sou. Mas tem pouquíssima gente aqui. A gente tem que sigam a ONG Avante, tá, gente? Sigam a ONG Avante aí no Instagram e ajude com o que você puder, né? Tem as informações lá, conta de banco. Qual é, Margot? O arroba? ONG Avante, deixa eu ver aqui. Avante.org.br. Peraí. avante.org. Deixa eu ver como é que tá aqui o endereço no Instagram, que deve ser outro. Instagram.com/avante. Avante Nordeste. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta. É Avante _ Nordeste. Aí Viu, Ana P? Um número de pessoas que contribuíram, né? De colaboradores, antes da pandemia. Caiu com a pandemia. Não recuperou. Depois, continua. Na verdade, com a pandemia, teve até um crescimento de doações, de doadores, tá? Mas isso tem um fôlego, né? As pessoas conseguem fazer essa doação, porque a pandemia, apesar dela não ser a responsável por isso, ela afetou muito a vida de todo mundo, isso é uma coisa que a gente não pode... Só agravou, mas não foi ela a responsável pelo surgimento, não. Responsável, porque, tanto que houve o crescimento nas doações, mas depois começaram a minguar, porque não tem fôlego para manter isso o tempo todo. Tá? A gente está já em setembro, quer dizer, o mês que vem a gente começa outra campanha Natal Sem Fome. Tá? Parece que foi ontem que a gente terminou a campanha Natal Sem Fome, mas a gente já está começando. Foi interessante você dizer isso aqui, na pandemia, inclusive quem tinha como cozinhar e como comer também foi afetado. Houve uma sensibilização generalizada. Isso foi, né? Que trouxe isso, né? Então foi muito, nesse sentido, aumentaram as doações, tá? Mas agora já estão... O tempo voa, né? Já estamos na...
saindo dessa para o Natal Sem Fome. A situação é muito complicada, tá? As pessoas têm passado muita necessidade. Aí a gente tem que de alguma maneira resolver isso, a gente tem que de alguma maneira colaborar para que isso no mínimo se reduza em termos de qualidade de vida dessas pessoas. Carlos Freire, Lisiane Virgílio, né, minha companheira de Amigos contra a Fome, está mandando um recadinho aqui falando o seguinte: o Grupo Amigos contra a Fome continua, só que com ações menores, tá, gente? É porque eu falei aqui que a gente não está mais com aquelas ações uma por mês ou 2 vezes por mês como a gente estava, né? Logo assim que a gente surgiu, as doações eram mais generosas e a gente conseguia fazer até 2 ações por mês, né? Teve mês que a gente conseguiu isso. Aí a gente está com ações menores agora, por causa da queda das doações. Então, o Instagram, para quem quiser nos seguir, é @amigoscontrafomern, tá certo? E o Pix, se você quiser ajudar, é no nome de Lisiane Virgílio, tá? É o telefone dela, 999-58-9550. Vou repetir, 999-58-9550, tá? Se vocês quiserem nos ajudar, a gente está com ações menores, mas é aquela coisa que a gente fala, pode ser menor pra gente. Mas para a vida daquela pessoa, pro dia daquela pessoa, muda tudo. Às vezes eu me questiono, eu falo, a gente está dando uma cesta básica, isso vai durar 5 dias. E depois essa pessoa volta naquela mesma situação. Isso dá um certo desânimo. Mas aí eu penso, durante esses 5 dias, essa pessoa tem o que comer. Sabe? Então são 5 dias a menos que ela vai pensar no que eu vou comer hoje. E a realidade é essa, as pessoas acordam e não sabem o que elas vão comer naquele dia. Isso parece absurdo, mas é realidade de muita gente. Sem dúvida. Isso é a realidade de muita gente e a coisa é exatamente essa. Se você não passa fome, você faz parte da solução. De alguma maneira, vamos cooperar para que isso deixe de existir. Você já pensou se cada pessoa doasse uma cesta básica para uma família? Se cada pessoa, eu aqui, né? Somos quantas pessoas? 5 pessoas aqui, 5 cestas básicas em 5 famílias diferentes. Seriam 5 famílias sem passar fome durante 5 dias? Né? A gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar pequeno, porque o pequeno, com a coletividade agindo, se torna grande. É a força que a gente tem hoje com todas as facilidades, né, de formar redes de solidariedade. Então hoje a gente tem 4.500 famílias que estão cadastradas. Recebendo gás são 2.225, mas cadastradas a gente tem 4.500 famílias. E tem mais ou menos uns 50 voluntários trabalhando nisso. Então a força da ONG, da Avoante, a força da Ação da Cidadania é essa rede de solidariedade, são essas redes de solidariedade que são montadas. No Brasil a Ação da Cidadania tem comitês em todos os estados, muitas vezes mais de um comitê por estado. O Vale Gás está sendo distribuído no Brasil para 85 mil famílias, quer dizer, uma coisa muito grande. E esses números todos são enormes, parecem enormes, mas frente à realidade eles são muito pequenos. A gente precisa fazer muito mais. E a gente precisa de governo para fazer isso. Então, o mês que vem a gente tem eleição. Eu costumo dizer que quem governar é eleger prioridades. Então, vamos colocar lá quem coloca essa situação como prioridade. E não quem fala que essa situação não existe. Porque falar que não existe é fácil, porque aí você passa a ignorar tudo. Mas você pegar de frente esse problema para resolver, como nós já fizemos, nós já saímos do mapa da fome em 2014, porque políticas públicas tinham sido implementadas e levaram a essa situação. Hoje a gente voltou abaixo da estaca zero que a gente tinha em 2014. Então a gente precisa de governantes que realmente priorizem essa situação. Sem dúvida. Temos participações aí na enquete? Temos sim, Margot. Algumas pessoas dizendo que doam, que gostam de doar. Francisco Valmir está dizendo que por ele ajuda, por ele não existir tantas pessoas passando fome, e está pedindo a volta de Rodrigo. Francisco Valmir é pessoal? É alguma coisa contra mim? Não estou entendendo. Mas tem uma pergunta aqui, tem um comentário aqui de uma pessoa falando o seguinte: eu procuro contribuir com cesta básica, nunca com dinheiro, pois não sei o que vão fazer com ele. É justo esse tipo de pensamento, Carlos? Me desculpe se eu estiver sendo até ignorante, mas como é uma coisa que eu já vi aqui outras pessoas comentando, eu achei que deveria perguntar, até porque esclarece quem está nos ouvindo. Eu acho que é justo por causa dos tempos que a gente está vivendo.
Tá? A gente vê cada absurdo, cada barbaridade por aí, que acaba levando a essa desconfiança. Tá? No nosso caso, a gente procura trabalhar com toda a transparência possível. Acho que a gente já deu mostras mais do que suficientes de que tudo aquilo que é doado se transforma em alimento na mesa das pessoas. Então a gente pode oferecer essa garantia, tá? Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. A gente teve agora, por ocasião da distribuição do Vale Gás, comunidades que não quiseram se cadastrar, pessoas que não quiseram se cadastrar porque falavam que isso era picaretagem, que isso era para pegar os dados da pessoa para fazer empréstimo em nome delas. E a gente entende esse medo, esse receio que as pessoas têm, essa desconfiança, por causa das coisas que a gente vê por aí. Quando o gás começou a chegar, elas se arrependeram e voltaram atrás, só que aí já era tarde. Então tem que ter realmente esse cuidado, tem que procurar saber para quem está fazendo a doação, porque ao mesmo tempo que tem muita gente séria trabalhando nisso, também tem muita gente nem tão séria, trabalhando nessa coisa. Então, doar alimento é melhor, né? E em caso de doação de dinheiro, procurar sempre uma instituição, uma ONG que tenha credibilidade, que tenha muito tempo já de atuação, é o mais apropriado, né, Carlos? O ideal é fazer a doação para ONGs, para instituições que já estão há muito tempo fazendo isso e que já conseguiram conquistar essa credibilidade. Carlos, Tony, como é que está o nosso tempo aí? A gente já vai para o Repórter CBN, que terminou, né? Você fica mais um pouquinho com a gente no próximo bloco? Fica, Carlos. Sim. Então a gente volta já já. O sinal não sei se você já notou, o sinal do 5G, nova tecnologia da internet móvel, foi ativado hoje, segunda-feira, em Natal, em 17 dos 36 bairros da capital. Em 2 deles, Lagoa Nova e Tirol, a cobertura é disponibilizada pelas operadoras TIM, Vivo e Claro, vencedoras do leilão realizado pela Anatel no ano passado. Em outros 2, Petrópolis e Alecrim, que é o seu caso, Alecrim não, Petrópolis, pela TIM e Claro. Já em Ponta Negra e Lagoa Seca, o sinal chega por meio da TIM e da Vivo. Em outros 9 bairros, a TIM será a única a liberar o 5G nessa etapa inicial da ativação. Hoje, portanto, o sinal 5G poderá ser acessado por clientes da Vivo, TIM, Claro. Nós estamos falando de 5G aqui para telefonia celular, mas na realidade ela vem para melhorar tudo, né? Ela vem para melhorar sinal de internet em telefones, mas também em outras atividades. Ela vem para melhorar a acessibilidade das pessoas a tudo que ela quiser da vida dela, que hoje se faz no smartphone. Agora só com um detalhe, né? Os telefones que você tem, no caso meu, não vai pegar. Nem o meu. Ana Penha, o que você tem aí pra gente? O meu vai pegar sim. Você riu agora bonitinho, eu gostei. Você vai pegar 5G? Vai. Ih, daqui da mesa, tirando o nosso entrevistado, que eu não sei, só você. Também não. Mas eu também não faria questão, não. Né? Não faria questão, não. Aninha, continua mandando aí a enquete pra galera, ver se a galera participa, e a gente continua aqui no estúdio falando sobre fome, né? Margot, o seu Francisco disse que não tem nada contra mim, não. Um beijo, seu Francisco Valmir. E também Francisco Ivaí. Francisco Ivaí tá aqui pedindo um alô. Francisco Ivaí. Alô. Responda. Alô. Olá, Francisco Ivaí, continue sendo nosso ouvinte ou nosso telespectador via YouTuber. Eu não sei como é que o senhor está assistindo, mas enfim, um beijo grande para o senhor, viu? E continue participando. Manda aqui sua participação. Olha, a gente está perguntando hoje se o senhor faz alguma coisa, se quem está em casa faz alguma coisa por quem passa fome hoje no Rio Grande do Norte ou no Brasil, se faz parte de algum tipo de ONG ou grupo voluntário, se faz a sua parte individualmente, matando a fome de alguém em vulnerabilidade, comprando uma cesta básica, doando um prato de comida, ou se você acha no fundo assim, não, isso não é obrigação minha, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Quem tem que fazer isso é o poder público e acaba deixando para lá, assim, se isentando de qualquer culpa. Então, manda seu depoimento. Ih, gente, quase que não sai. Manda seu depoimento pra gente, sua opinião. Nosso zap é aquele que você já conhece, que é o 999735736. E a gente continua conversando com o diretor da ONG Avoante, aqui no estúdio, Carlos Freire. Carlos, vamos reforçar o apelo aqui, né, já que a gente está com uma audiência legal, reforçar o apelo da ONG para que todo mundo participe dessa campanha, né, do 15 mais 15, é isso? 15 por 15. 15 por 15.
Deixa só eu comentar uma coisa, Marco. Sim, claro, fique à vontade. Vocês devem lembrar do jornalista, economista, o Joelmir Betting. Isso. Ele dizia que no Brasil a gente tinha uma Belíndia, que uma parte do Brasil tinha a qualidade de vida da Bélgica e a outra parte do Brasil Índia. tinha a qualidade de vida da Índia. Todo sentido. Isso me veio à cabeça por quê? Com essa notícia do 5G. Então hoje a gente tem um avanço assim tecnológico de estar disponibilizando 5G para uma fatia da população que já tem acesso a isso. Exato. Mas a gente não conseguiu ainda matar a fome de 33 milhões de pessoas. Tem gente que não tem nem celular, que não tem nem casa para morar. O Joelmir Betting, ele já deve ter falecido há uns 20 anos mais ou menos, ele falava isso antes, mas a situação da Belíndia permanece até hoje. É verdade. Então, infelizmente. Reforçando a campanha que a gente está no momento. Seu Carlos, enquanto o senhor vai falando, quando o senhor está falando, eu abri aqui o site e estou mostrando no YouTube. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Essa frase é maravilhosa. Se você não passa fome, você tem que ser parte da solução. É isso. Alguém resolveu me ligar agora. Se você tem comidinha na sua mesa todo dia, você faz as 5 refeições diárias, você pode ajudar alguém, nem que seja com uma refeição. E se você acha, como a Margot colocou, que isso é problema do governo, que isso é problema dos órgãos públicos, tá? Você tem todo o direito de achar isso. Mas pelo menos conversa sobre a questão da fome. Isso. Conversa com seus amigos, conversa com seus vizinhos, com a sua família, tá? De que a fome é uma coisa que existe, tá? Que é real e que precisa ser combatida. Tá? Não precisa combater diretamente, mas pelo menos converse sobre isso e fique indignado em pensar que algumas pessoas acordam e não sabem o que elas vão comer aquele dia. Tá? Que isso é uma coisa que realmente é de causar indignação. Pois é, e tem quem ainda não fica indignado com isso, né? Como é que pode isso? Você simplesmente ser... Ok, né? Tem ali uma pessoa catando lixo ali para comer e tá tudo bem. Na minha vida não mexeu em nada, tá tudo bem. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir minha geladeira, vou comer uma maçã, vou comer tomar um potinho de sorvete, de iogurte. Comigo tá tudo bem. Ainda há quem pense assim, né? Outro dia me perguntaram se realmente existe esse problema da fome. Não. Então, como é que as pessoas podem estar tão alienadas desse jeito, sabe? E era uma pessoa, sabe, que não tinha como ter todo esse grau de alienação. Tá? Mas existe. O presidente da República disse que não existe fome, então a gente tem que aceitar que outras pessoas achem que isso realmente não existe. Mas a campanha 15 por 15, ela surgiu a partir do levantamento de que 15,3% da população hoje passa fome. São 33 milhões de brasileiros. O último levantamento que a gente tem no Rio Grande do Norte é de 2019, do CAD Único, e dava como 1.063.000 pessoas passando fome no Rio Grande do Norte. Isso é um percentual maior do que 15%. Bem maior. De 2019 para cá, a gente não teve muitos acontecimentos que nos levem a pensar que isso melhorou. Tudo que aconteceu nos leva a pensar que houve uma piora, então a gente tem uma situação mais grave aqui. Região Nordeste e Região Norte são as que têm as piores situações no Brasil. A pior de todas é da Região Norte. É mesmo? Eu pensei que o Nordeste estivesse pior. Não, é da Região Norte e é surpreendente, né? Porque a riqueza natural da Região Norte talvez não permitisse que isso acontecesse. Que a gente tem muito mais dificuldades naturais do que na Região Norte. Eu morei 12 anos em Manaus, então eu sei que lá a coisa é bem mais abundante naturalmente. Frutas, peixes... Pois é, e por que mesmo assim a fome acontece de forma tão... Prefiro não comentar, mas eu sei que a Região Norte é que tem mais a questão da fome mais grave. Aqui no Rio Grande do Norte, então a gente tinha esse número de 1.063.000 pessoas, isso deve ter piorado. E a gente pode, dados de 2019, né, que você falou, ou seja, antes da pandemia. O CAD Único, né? Foi antes da pandemia. Já houve a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Nessa mudança, 3 milhões de pessoas mais ou menos ficaram de fora, não conseguiram fazer a migração. A gente também ouve, vai lá, faz o seu cadastro que você começa a receber, experimenta ir lá fazer o seu cadastro para você ver como é fácil, como é tranquilo. Então a gente tem que boa parte das pessoas estão fora desse cadastro.
Tá? E então existe uma realidade, uma necessidade real, e da maneira que a gente puder contribuir, sabe, dentro da campanha, doando 15 minutos do seu tempo, doando R$15, doando 15 centavos, doando 15 compartilhamentos nas redes sociais, a gente está contribuindo para que essa situação melhore, se reduza, e na expectativa de que políticas públicas vão surgir para resolver definitivamente esse problema. Ai, Carlos, tomara, viu? Porque é muito triste o que a gente tem visto nos canteiros da cidade, sabe? E muita migração também. Voltou, né, aquela velha cena, né, das pessoas saindo do interior em busca de oportunidades. E a oportunidade não é nem emprego, não. É comer, é se alimentar aqui na capital, né? Você vê ali, e você vê os focos de famílias inteiras concentradas exatamente em frente aos supermercados, né? Então, quem está saindo do supermercado, quem se sensibiliza, leva uma cesta básica para essa família. E quem não se sensibiliza, passa direto. Inclusive, tem à noite ali no Nordestão, em frente ao Nordestão da Presidente Moraes, à noite também tem uma nova turma, que é a galera que vai para receber a sopa das ONGs, enfim. Das instituições que passam. Das instituições de caridade, né? Instituições até espíritas, isso, né? Isso. Tem uma galera que passa ali, tem os moradores de rua e seus cães também, que até os cachorrinhos entram aí nessa parte de receber os benefícios, tomando banho, sendo vacinados. Então é assim, a gente aqui e acolá, juntando a solidariedade de um e de outro e de outro e de outro, a gente vai conseguindo, de forma mínima, aliviar um pouco a dor dessas pessoas que não tem nenhuma perspectiva de futuro, né? O Betinho tinha uma frase que é a que eu mais gosto, não é a mais famosa, mas é a que eu mais gosto, né, que ele dizia que quando uma pessoa passa fome é porque todo o resto já lhe foi negado. E essa é uma grande verdade. É verdade. Sabe? Se a gente desse emprego para essas pessoas, a situação, 90% do problema estava resolvido. Desculpa. Oi, pois não. Eu queria dizer, na contramão aí de todo o trabalho de Betinho, que não é de agora, de todo o trabalho do Brasil Sem Fome, da ONG de vocês, além do senhor que está ocupando a cadeira principal do governante, a esposa dele convocou as pessoas a fazer jejum por 30 dias. Convocar uma população que passa fome para um jejum de 30 dias mostra o desprezo com a miséria que assola os mais vulneráveis no país. O Brasil vive hoje uma realidade que ninguém gostaria de presenciar. 6 em cada 10 famílias não têm acesso pleno a alimentos, e a primeira-dama está convocando as pessoas a jejum. Ela não sabe que tem um monte de gente de jejum forçado há um tempão, né? Não existe. 30 dias, né? Não existe. Para ela e o seu digníssimo esposo dela, não existe, né? Mas está no fim, tá? Tudo isso... A gente cometeu um grande erro, um erro brutal. A gente, eu digo, por ser sociedade, tá? Há 3 anos atrás, e agora a gente vai ter a oportunidade de corrigir isso, se o universo contribuir para que isso aconteça. A minha esperança é essa, de que a partir de 1º de janeiro de 2023 a gente viva uma nova realidade, uma nova história. E que o Brasil saia do mapa da fome, né? Não é possível um negócio desse. Foi um retrocesso muito grande. Enfim, Carlos, então vamos chamar novamente as pessoas a seguirem. Vamos seguir a ONG Avante, porque Carlos é muito ruim de rede social, minha gente, mas vamos seguir a ONG Avante. Avante_Nordeste, não é isso? É o endereço no Instagram. Vou mostrar aqui só a interface. E se todo mundo que começar a seguir a ONG Avante, começar a acompanhar, né, as ações que a gente faz, poxa, olha, os Amigos Contra a Fome tem mais seguidores do que a Avante, rapaz. E tá aí, foi só um ano e pouco de atuação. Ferreira espeta de pau. Aí a gente pode ajudar a ONG Avante a proporcionar, não só agora, né, aliviar a fome dessas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade alimentar, mas também ao Natal Sem Fome. A gente já tem que pensar no Natal, a gente já está em setembro, né? Faltam 3 meses para o Natal. A campanha Natal Sem Fome começa em outubro, normalmente no domingo mais próximo do dia 13 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate à Fome, né? Então, 13 de outubro é o Dia Mundial? Vai ser o 30º ano da campanha Natal Sem Fome. Então, é uma coisa que já tem história, e
que poderia já ter deixado de existir. Carlos Freire, eu queria agradecer demais sua participação aqui. Sigam a ONG Avoante no Instagram. Vamos matar a fome de quem precisa. Muito obrigada pela sua participação agora. Gente, olha, vambora, né? Vambora pro Repórter CMN? Vambora. Amanhã a gente tá aqui de volta. Tchau, beijo, uma ótima tarde, ótima semana para todo mundo.